Olá, o TRT Notícias está entrando no ar e o Rio de Janeiro tem investido em ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. De janeiro a julho deste ano, o estado alcançou o menor índice de casos de dengue na história, registrando queda de 97% em comparação a 2013. Segundo a Secretaria de Saúde, durante as 28 semanas epidemiológicas desse ano, de 1º de janeiro a 12 de julho, foram notificados 6.035 casos suspeitos da doença no estado e 5 mortes. Em 2013, no mesmo período, foram registrados 212.231 casos e 39 óbitos. As notificações foram compiladas a partir de dados inseridos no sistema pelos municípios fluminenses. E a água continua sendo assunto mundial quando se diz respeito à sua economia. Em Teresópolis, alguns pontos sofrem com a falta dela. Separamos algumas dicas de economia de água. A água é a base da vida e neste planeta apenas 1% de toda a água está disponível para quase 7 bilhões de pessoas e uma infinidade de ecossistemas de água doce. É essa pequena parte de água que temos que usar para satisfazer todas as nossas necessidades de irrigação, indústria, água potável e saneamento e as necessidades de milhares, se não milhões, de outras espécies que compartilham o planeta conosco. O estilo de vida norte-americano, por exemplo, exige em média 6.814 litros de água por dia, dos quais 70% vão para a alimentação. Se cada um de nós aprendermos a conservar um pouco mais esse bem, seria possível obter grandes economias. Separamos 10 dicas que são sugeridas pela National Geographic Freshwater. São pequenas mudanças que podem ser adotadas nas rotinas diárias. Escolha um paisagismo apropriado para o clima da região. Plantas nativas e gramíneas que se desenvolvem somente na chuva são as melhores. 2. Instale chuveiros e torneiras de baixo fluxo. Economizando água quente, você também reduzirá sua fatura energética. Compre descargas de baixo volume, volume ultra baixo ou modelos de 2 fluxos. Conserte torneiras com vazamentos. Todas essas gotas desperdiçadas chegam às vezes a até 95 litros por dia. Coloque a máquina de lavar louça ou máquina de lavar roupa para funcionar somente quando estiverem cheias. Quando for a hora de substituí-las, compre um modelo energeticamente eficiente. Lembre-se, economizando água, economiza-se energia e poupando energia, poupa-se água. Coma menos carne, especialmente a bovina. Um hambúrguer tradicional pode gastar 2.385 litros para ser produzido. Compre menos coisas. Tudo leva água em sua produção. Então, se comprarmos menos, diminuiremos nossa pegada hídrica. 8. Recicle plásticos, vidros, metais e papéis. Compre produtos que podem ser reutilizados e diminua sua quantidade de lixo. Assim, ao mesmo tempo, poupa-se água, pois na produção de novos itens a água é consumida. Feche a torneira enquanto escova os dentes e lava os pratos e use 1 minuto ou 2 do seu banho no máximo para fazer a barba. E por último, conheça sua fonte de água, rio, lago ou aquífero que abastece sua casa. Uma vez que você o conhece, você se preocupará mais com isso e não vai mais querer desperdiçar água. No último mês de julho, em todos os dias, houve ao menos um tiroteio em algum ponto do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Considerada pelo governo do Rio como estratégica no projeto de UPPs, a comunidade vive o retorno à rotina de violência. Policiais militares das 4 UPPs do conjunto de favelas, que juntas formam a maior unidade do programa de pacificação, já não patrulham toda a região. De janeiro a julho, 6 moradores morreram vítimas de tiroteios entre policiais e traficantes. 14 PMs ficaram feridos e 2 morreram. E o final de semana foi de muito rock and roll na Praça do Alto. Neste final de semana, a Praça do Alto tremeu com os artistas que subiram ao palco para apresentar suas turnês e mostrar que ainda existe muita música de qualidade de peso.
Marcelo D2, Pitty e Ira animaram o público que aprovou a ideia do Sesc em trazer espetáculos pelo Festival de Inverno, de graça e na rua para toda a população. No sábado, a cantora Pitty apresentou seu novo CD 7 Vidas. A cantora era muito esperada pelo público ansioso. O show foi embalado por canções antigas mescladas com a de seu novo álbum. A Pitty mal entrou no palco e o público já está vibrando e cantando como se ela estivesse há mais de 2 horas fazendo um espetáculo. Salve, salve, Terê! A cantora também se apresentou em Nova Friburgo e depois do espetáculo publicou em seu Twitter que adorava cantar na rua. Em entrevista à TRT-TV, Teresópolis Jornal e Rádio Teresópolis, a cantora falou dessa sensação. Eu adoro. Eu acho emocionante porque sempre é muita gente, né? E também porque são pessoas diferentes, assim. Então tem todas as idades, tem o mais roqueiro, tem o menos roqueiro, tem o curioso, tem o que passou na rua e de repente chegou. Eu acho isso muito legal, assim, é uma herança meio de circo, sabe? Uma coisa meio mambembe, assim, de repente você está na rua e você está sujeito a tudo que acontece na rua. É claro que a gente está mais protegido ali do que um artista na rua, né, de circo e tudo. Mas eu tenho essa sensação, eu acho que vem essa vibe, assim, eu gosto muito. Pitty ficou 5 anos sem lançar um CD e voltou com a vertente mais rock and roll, deixando um pouco de lado as baladas românticas como Equalize e Na Sua Estante. No álbum 7 Vidas, Pitty disse que durante as gravações tinha vontade de engolir o mundo. Mas nesse novo CD, a cantora não deixou de abordar um dos seus temas desde o início de sua carreira, o poder feminino. A banda Ira invadiu o palco no domingo e levou o público à verdadeira nostalgia, a cantar os sucessos Flores em Você, O Girassol, Tarde Vazia, Dias de Luta e também a inédita ABCD. Depois de 7 anos separados, o grupo voltou e fez um show inesquecível. Os fãs aguardavam ansiosos o começo do show e o reencontro, que parecia ser improvável tempos atrás, foi demais. Ira foi fundada há 34 anos por Edgar Scandurra e Nazi, que também acreditam que tocar na rua tem uma sensação especial em que a banda pode se encontrar com um público diferenciado. Prazer é redobrado, porque além da gente estar fazendo o que a gente gosta, que é o rock and roll, a gente está tocando para o público sem nenhuma distinção, não é uma pessoa que está pagando para ver, a pessoa que está aqui é o cidadão comum, é o roqueiro, não é roqueiro, enfim, seja lá quem for. É um público que está por livre e espontânea vontade, vendo um show. É uma coisa legal, acho que é a obrigação de todo artista poder pelo menos fazer alguns shows ao ar livre, uns shows para o público de graça. Esse é o maior prazer que tem, é muito legal o Sesc estar junto disso, porque o Sesc é o nosso querido Ministério da Cultura e estamos com eles até o fim. O rock and roll nacional já passou por vários momentos. Nos anos 80, bandas como Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Titãs, Kid de Abelha, Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, entre outras, faziam muito sucesso e tinham legiões de fãs que lotavam as casas de show e o próprio Rock em Rio, Festival Nacional de Rock, que hoje tem extensões no mundo todo. Hoje em dia, muitas pessoas estão reclamando das bandas novas e do rock nacional. Mas a cantora Pitty discorda do momento e lembra que o rock vive tempos melhores do que os de antigamente. Não, acho que não. Acho que ninguém tem obrigação nem peso de nada. Acho que qualquer banda, qualquer artista tem que fazer o que está com vontade de fazer. Se isso vai ser sucesso, relevante, até bom ou ruim é um conceito, né, um julgamento de valor que é tão pessoal. Acho que nada disso tem que pesar. Acho que quando você vai fazer som, você tem que fazer o que você quer e depois as coisas ou acontecem ou não acontecem. Mas eu discordo, assim, eu acho que o rock nacional está num momento bem bacana, na real. Assim. Tem um monte de gente lançando disco, as duas principais rádios de rock voltaram, né, que é a Cidade no Rio e 89 em São Paulo. Então eu acho isso melhor do que há alguns anos atrás, por exemplo.
Integrantes do Ira, Nazi e Edgar Escandurra, que também fizeram parte da época rock dos anos 80, acreditam que o rock and roll deve ser feito com o coração e com aquela vontade. Acho que as bandas de rock novas, elas têm que fazer o possível para serem cada vez mais originais e não perderem a essência do rock and roll, que é aquele desejo insano de transformar o mundo. Então, acho que cada banda tiver essa missão dentro de si, ela vai conseguir fazer um barulho legal, vai fazer alguma coisa interessante para a galera. O rock and roll ainda é uma linguagem, vocês podem ver aí com as imagens do show, que fala para várias gerações, né? E ainda continua, uma guitarra na mão, uma ideia na cabeça, monte sua banda e viva seu sonho. E o TeleTV Notícia vai ficando por aqui e nós voltamos a qualquer momento em nossa programação.